Olá, meu nome é Gabriel, sou estudante de pós-graduação em Educação e Cultura pela UERGS. Esse vídeo faz parte de uma tarefa da disciplina de Novos Espaços Tecnológicos em Educação, né? Para início de conversa, eu vou fazer uma pequena apresentação da minha carreira, né, da minha trajetória, e com isso contextualizar um pouco o objetivo desse vídeo, né, e um pouco do que foi tratado durante essa disciplina. Bom, eu sou natural de Gramado, né, sou formado em Ciências Biológicas pela Unicinos, tanto em licenciatura quanto em bacharelado, né. Tenho várias experiências durante a minha graduação na área da educação, né. Eu fiz parte do PIBID em duas grandes escolas em Novo Hamburgo, né. Eu também fiz parte do Mais Educação, né, fazendo oficinas de educação ambiental e agroecologia em Novo Hamburgo, tá? E também fiz os meus estágios de formação docente e outros estágios na área das ciências, né, como em licenciamento ambiental, em uma empresa de água e esgoto, né? Então, essa isso faz parte da minha trajetória profissional, né? Então, eu sou formado desde 2017 em licenciatura e 2018 em bacharelado, né? Comecei a minha graduação em 2010 e, né, eu me enquadro dentro de uma juventude que nasceu, digamos assim, com a tecnologia, né? Claro, eu fui crescendo, digamos, junto com ela e muitas coisas acabei dominando por natureza, né? Algo que a gente discutiu. Então eu me vejo como um professor que tem esse domínio das tecnologias e isso tem a me favorecer, né? Para que eu possa desenvolver o meu trabalho, tanto em sala de aula quanto, né, na preparação de novas tecnologias, né? Então eu também sou professor da Escola Ninho, que é uma escola particular aqui do município de Gramado, e fazem 2 anos já que eu dou aula lá, tanto no ensino fundamental, ciências, e no ensino médio, biologia. E agora, né, durante a pandemia, a gente está fazendo uso dessas novas tecnologias, né? Então, a disciplina veio muito de encontro com muitas coisas que eu vivenciei. Então, por isso, é muito interessante, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais na segunda parte sobre alguns assuntos específicos que a gente tratou na nossa disciplina. No ano agora, a gente vai falar um pouquinho melhor dos artigos e dos assuntos que foram discutidos durante o percurso da cadeira da disciplina de novos espaços tecnológicos em educação, certo? Então, eu vou destacar aqui 2 artigos, vou falar alguns pontos deles, né, e vou também discutir em cima de algumas coisas que a gente falou em aula, né? Então, o que vem de encontro. O primeiro artigo que eu cito aqui é o artigo de Sandro Bortolazzo, de 2018, intitulado O Lugar da Educação na Cultura Digital, Esboços de Crianças e Jovens Digitais. Então, esse artigo eu destaco alguns pontos, né, que são as transformações culturais com a tecnologia, né? A nossa cultura ela vem sofrendo transformações com o avançar da tecnologia, né? As nossas relações elas estão mudando, né? Tendo em vista principalmente o uso das redes sociais, né? Que não pode ser vista apenas como uma coisa ruim, mas sim um fato, né? Que atinge a nossa sociedade e que faz as nossas relações mudarem, né? O acesso à informação, certo? A velocidade com que as informações chegam na gente, a globalização, né? A gente poder consumir produtos de outros lugares e com isso o nosso consumo não ficar, né, o nosso consumo de informação, de conteúdo não ficar restrito apenas ao local onde a gente vive, mas sim uma compreensão maior de todo o nosso planeta, né? Então a nossa cultura ela vem sofrendo
grandes transformações com a tecnologia, como o Bortolazzo relata nesse artigo, né? Outra coisa que eu achei bem interessante é a constatação de que existem desigualdades no acesso à internet, né? A gente, quando pensa em jovens, a gente pensa que logo eles vão ter acesso à internet, né? Mas a gente sabe que a nossa sociedade existem várias desigualdades e que nem sempre esses jovens vão ter esse acesso a essas tecnologias, né? Então, nós que somos privilegiados, que nascemos em uma cidade onde não existe tantas desigualdades, a gente não consegue muitas vezes enxergar, né, essas desigualdades. Com isso, o artigo ele abre espaço para isso, né? Dentro disso, eu acho bem interessante a questão que diz que as tecnologias, né, às vezes as pessoas, os jovens, né, em geral, têm acesso a essas tecnologias, mas não sabe usar essas tecnologias, né? Então é outro fato aí que é bem importante, assim, né? Saber usar essas tecnologias, certo? Bom, ainda dentro do artigo de Bortolazzo, né, ele fala sobre a vida social cercada de globalização, né? Então, essa vida social em que a gente consegue consumir, né, essa americanização do nosso país, né, tudo advindo do acesso à tecnologia, né? Então, assim, a gente tem que ver que existem dificuldades de algumas pessoas ainda no acesso à tecnologia, né? E que esses acessos, muitas vezes até onde eu trabalho, né? Que é uma escola particular, que tem um pressuposto de que todas as pessoas têm o acesso à internet, a gente também tem que ficar ligado de que, agora fazendo uma percepção pessoal, né? Não uma percepção que o artigo trouxe, mas de que algumas vezes a pessoa pode ter um problema de internet, um problema de conexão, né? Algo que não está relacionado com a questão da pessoa ter o acesso ou não, né? Outras coisas podem acontecer, então nós não podemos excluir simplesmente as pessoas que não conseguem acessar a aula, né? A gente tem que saber que podem acontecer outros percalços em meio a esse acesso desses alunos a essas tecnologias. O segundo artigo que eu destaco é Os Novos Espaços de Atuação do Professor com as Tecnologias, de Morin, 2004. Esse é um artigo um pouco mais antigo, mas ele é bem atual dentro dessa questão que surgiu em 2020 e 2021 com a questão da pandemia da Covid-19, onde as aulas começaram a se tornar remotas, né? E o professor teve que lidar com essas tecnologias mais de frente, né? Mesmo quem não tinha esse domínio, mesmo quem tinha dificuldades, teve que lidar com essa tecnologia, né? E isso vem de encontro a algumas questões que falam no artigo, né? Salas equipadas, computadores que funcionem, né? Se eu quero uma escola que tenha acesso à internet, acesso à tecnologia, eu preciso que essa sala, que essa escola seja equipada, né? Eu não posso simplesmente fornecer computadores, mas que não funcionem, que demorem uma eternidade para fazer um acesso a uma internet, que demorem uma eternidade para ligar um computador, né? Porque isso vai dificultar também o interesse dos professores em levar os alunos para aqueles locais, né? Porque se tu tem uma sala de computador que tu demora 20 minutos até tu ter um acesso, uma aula de 50 minutos, tu já vai perder uma grande parte da tua aula. Então, essa velocidade de conexão, de equipamento, né? Uma sala equipada é imprescindível, né? E também relatado pelo Morin a dificuldade que existe nos professores em planejar, em flexibilizar o currículo e integrar a sala às tecnologias, né? Então é um desafio, o professor tem que manter o seu currículo, né? Aqueles assuntos que precisam ser trabalhados, ao mesmo tempo ele tem que tentar flexibilizar para trabalhar assuntos do cotidiano que se encaixem nesse currículo, e também integrar, né, o uso de tecnologias com a sala de aula. Então,
isso acaba sendo um desafio para o professor, que muitas vezes tem uma remuneração baixa e não tem aspirações, não tem, né, não vê benefícios diretos, né, reconhecimento nas ações que ele toma, né. Esses e outros artigos atuais, inclusive, sobre a Covid, foram discutidos durante a disciplina e outras discussões em sala que foram muito importantes, né, para uma condução interessante dos assuntos propostos. Então aqui eu encerro a parte 2 do vídeo e logo mais eu encerro com as considerações finais. Bom, então agora para encerrar as considerações finais, né, vimos então, né, de maneira geral, que a educação ela não depende apenas da tecnologia, né? A tecnologia vem para ser uma aliada, né, saber usar as ferramentas de forma correta, nos momentos corretos, mas a tecnologia ela não vai substituir o professor e a escola não vai desaparecer, né? Essa é uma questão importante da gente pontuar, pois é um medo de muitos docentes, né, de que com o acesso à internet, com as respostas rápidas que elas dão de informação, o professor ficasse obsoleto e, né, mas autores e as discussões nos levam a crer que a escola vai permanecer, né, e que a tecnologia ela vem reconfigurando a sociedade, né, mas que ela vai vir como uma aliada e que as escolas e os professores continuam sendo super importantes na educação e que cabe aos professores, às escolas e aos alunos uma adaptação nessa nova forma de proceder, inclusive agora com a nova pandemia, né, do Covid-19 e os desafios que com ela vieram. Agradeço e um abraço.